Hoje a gente vai falar sobre posição relativa entre retas e distância entre ponto e retas, que é o último assunto dessa parte de geometria analítica. Então, se a gente tem duas retas, existem algumas posições que elas podem estar entre si. A primeira delas, elas se cruzarem, isto é, elas terem um único ponto em comum. Nesse caso, a gente chama as retas de concorrentes. E se elas são concorrentes, eu posso ainda classificá-las de uma outra maneira, em relação ao ângulo que elas formam entre si. Se elas formam um ângulo de 90 graus entre si, a gente chama elas de retas perpendiculares, que é aquela palavrinha que a gente já usou 1000 vezes aqui no curso mesmo, em outras matérias, mas só para deixar bem formalizado. E, bom, elas podem então se encontrar em um ponto. Será que elas podem se encontrar em dois pontos? Tenta imaginar ou desenhar duas retas que se tocam em exatamente dois pontos. Isso é impossível. Se a gente tentasse fazer isso, a gente ia precisar fazer uma curva. E aí, bom, se a gente faz uma curva, não é mais uma reta. Bom, então ter só dois pontos ou exatamente 3 ou 4 não dá. O que dá para acontecer é terem pelo menos 2 ou pelo menos 3, é terem infinitos pontos em comum. E se elas têm infinitos pontos em comum, a gente chama elas de coincidentes, uma em cima da outra. E eu falei já no último desenho que seria esse aqui, né? Uma em cima da outra e é como se tivesse uma só. E bom, já dado o spoiler, a terceira opção é que duas retas não tenham nenhum ponto em comum. Elas nunca se tocam, nunca se cruzam. E nesse caso a gente diz que as retas são paralelas, beleza? Agora vamos ver como é que a gente pode encontrar algebricamente a posição relativa das retas. Então, primeiro, se as retas são concorrentes, isto é, elas se tocam em um ponto, o que acontece algebricamente com as equações dessas retas? Lembrando, se a gente tem a equação de uma reta, que existem várias, mas se eu pegar, por exemplo, a equação reduzida, eu tenho lá y igual ao número vezes x mais um outro número. Quando eu escrevo essa equação, eu estou descrevendo todos os pontos do plano que pertencem àquela reta, ou seja, que satisfazem aquela equação. Então, se eu quero encontrar o único ponto que pertence às duas retas, eu preciso que esse ponto, esse valor de x e de y, ele satisfaça as duas equações. Então, quando eu montar o meu sistema, eu preciso que ele tenha solução e mais, que ele tenha uma única solução. A gente diz que esse sistema é compatível e determinado. Então, vamos olhar para esse exemplo. As retas abaixo são concorrentes? Em caso afirmativo, será que a gente consegue encontrar o ponto de interseção entre essas retas? Bom, observem que a reta R é dada através de uma equação geral e a S através da equação reduzida. Então, cuidado na hora de olhar ali as características da reta. Mas nesse caso, a gente só quer saber se esse sistema ele tem uma solução, uma única solução. Então a gente pode resolver normalmente, como a gente resolvia lá equações, sistema de equações, ou comparando, ou somando, ou subtraindo, qualquer método que você quiser. Eu escolhi aqui usar a substituição, já que na segunda equação o y está isolado. Bom, o y ele é exatamente menos 2x mais 3, então eu posso substituir essa expressão na primeira equação e aí eu vou obter uma única equação com uma única incógnita. E aí vamos ver se a gente encontra o resultado dessa incógnita. Então, no lugar do y, eu coloquei aqui menos 2x mais 3. E eu vou resolver normalmente essa equação, distribuindo 4. E aí fazendo as operações com x e com os números. E eu vou encontrar que o x é igual a 11 sobre 6. Bom, agora que eu conheço o valor de x, eu posso encontrar o valor de y, substituindo o valor de x lá na segunda equação, por exemplo. E eu vou encontrar que o y é igual a menos 2/3. Portanto, eu concluo que essas retas são sim concorrentes. E digo mais, eu sei aonde elas se encontram, onde elas concorrem. É no ponto 11/6 e menos 2/3. Agora, retas perpendiculares, então são aquelas que formam um ângulo de 90 graus entre si. Como é que eu posso verificar
se duas retas são perpendiculares, além de medir o ângulo entre elas? Eu posso olhar para os seus vetores diretores. Lembra, os vetores diretores, eles dão a direção da reta. Então, nesse desenho aqui, esse vetorzinho verde, ele tem a mesma direção da reta azul. Eles são paralelos, né? Esse vetor e essa reta, eles são paralelos, têm a mesma direção. E o vetorzinho vermelho, ele é um vetor diretor da reta preta. Ele tem a mesma direção que a reta preta. Ora, se esses vetores verde e vermelho, eles formam um ângulo de 90 graus entre si, consequentemente essas retas azul e preta também formarão, já que eles têm os ângulos, eles têm as inclinações correspondentes iguais. E os vetores normais? Observa que o vetorzinho vermelho, ele é um vetor normal à reta azul. E o verde é um vetor normal à reta preta. Lembra? O vetor normal é um vetor perpendicular à reta. Ora, então, os vetores vermelho e azul, eles são vetores normais às retas. Mas eu estou falando dos mesmos caras. Aqueles que eram vetores diretores são também vetores normais, só que de retas trocadas, né? O verde é normal à preta e diretor da azul. E o vermelho é normal a azul e diretor da preta. Mas, bom, eu posso olhar então para os vetores diretores e ver se eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Em caso positivo, as retas também formarão. Beleza? Então, um exemplo. As retas abaixo são perpendiculares? Eu tenho duas maneiras de verificar se são ou não. Eu posso olhar ou para os vetores diretores ou para os vetores normais. Observem que aqui, de novo, a reta R é dada através de uma equação geral e a reta S através da equação reduzida. Então, olhando para a reta R, como ela já está dada na equação geral, basta eu pegar os coeficientes de x e y, que eu vou ter as coordenadas do meu vetor perpendicular, como a gente viu lá na aula de equação geral. Já na reta S, bom, ela não está na forma da equação geral. Eu não posso pegar os coeficientes de x e y escritos dessa forma. Eu preciso reescrever essa equação. Então, eu vou passar todo mundo para o lado esquerdo. Agora sim, ela está no formato da equação geral. E aí, eu posso pegar os coeficientes de x e y, que são 2 e 1. E aí, eu sei que, então, o vetor 2, 1 é um vetor normal à reta S, ou um vetor perpendicular à reta S. O que eu preciso fazer agora? Verificar se esses vetores normais, eles são perpendiculares entre si. Como eu faço isso? Fazendo o produto interno entre eles. Se esse produto interno dá zero, eu concluo que sim, esses vetores são perpendiculares. Lembra lá da aula de produto interno? Quando eu faço o produto interno entre dois vetores, o meu resultado é igual ao produto dos módulos, vezes o cosseno entre o ângulo deles. Então, se esse resultado é nulo, e esses vetores não são nulos, eu concluo que o ângulo é de 90 graus. Então, fazendo o produto interno entre eles, eu multiplico as coordenadas correspondentes e somo esses resultados. Então, eu faço 2 vezes 2 mais 4 vezes 1. Isso dá 8. Bom, não dá zero. Então, eu concluo que o ângulo que eles formam entre si não é de 90 graus. Então, as retas não são perpendiculares. Retas paralelas. Bom, a gente viu que elas nunca se tocam e de que outras maneiras a gente pode ver que duas retas são paralelas? Lembra lá da parte de equação reduzida que a gente viu o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo de inclinação da reta, ou o ângulo que a reta forma com o eixo x? Então, se as retas têm o mesmo coeficiente angular, o mesmo m, elas têm a mesma inclinação, então elas são paralelas. Bom, essa é a definição de paralelas. Elas têm a mesma inclinação, a mesma direção. Elas nunca se tocam. Bom, eu posso olhar também para os meus vetores diretores ou normais. Se os meus vetores diretores, eles têm a mesma direção, eles são paralelos, ou algebricamente eles são múltiplos um do outro, então eu concluo que as minhas retas são paralelas. E o mesmo vale para os vetores normais. Se a gente tem um vetor
normal à reta aqui rosa, por exemplo, perpendicular, ele também vai ser perpendicular à reta preta, já que a reta preta e a vermelha e a rosa têm a mesma direção. E por último, as retas não possuem nenhum ponto em comum, então se eu for olhar para as equações das retas, se eu formar um sistema com as duas equações e eu não encontrar nenhum resultado, o sistema for impossível, incompatível, se eu encontrar algo como 0 igual a 1, eu vou concluir que o sistema é impossível, portanto não existe x e y que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo, isto é, não existe ponto em comum entre as retas. Vamos ver um exemplo. Obter a equação da reta R que passa pelo ponto 1-2 e é paralela à reta R. Bom, ele não me pediu nenhum tipo específico de equação da reta, então eu vou escolher o caminho que eu acho mais fácil. Aqui a gente tem a reta R dada pela equação geral. Da equação geral eu consigo encontrar um vetor normal facilmente, basta pegar os coeficientes de x e y. Bom, se esse vetor normal, se esse vetor menos 3 e 1 é normal à reta R, ele também é normal à reta S, já que essas duas, R e S, têm a mesma direção, a mesma inclinação. Beleza, já tenho um vetor normal, meio caminho andado para eu achar a minha equação geral da reta S, que é da forma cx mais dy mais k igual a 0. Já conheço o CD, tenho também um ponto da minha reta, que é o 1 menos 2. Se eu substituir o valor de x e y por 1 menos 2, eu consigo encontrar o meu valor de k, que nesse caso então vai ser igual a 5. E aí acabou a minha questão. A minha equação geral da reta é da forma menos 3x mais y mais 5 igual a 0. Isso quer dizer que qualquer par ordenado x e y que satisfaz a essa equação, ele pertence à reta S. Retas coincidentes são aquelas que têm todos os pontos em comum, que estão uma em cima da outra. O que acontece com as equações dessa reta? Lembra, um sistema de equações lineares, ou ele tem uma única solução, ou ele não tem solução, ou ele tem infinitas soluções, que é o que aconteceria aqui. A gente diz que ele é indeterminado. Então, por exemplo, se eu tenho essas duas retas aqui, será que elas são coincidentes? Será que essas equações são equivalentes? Bom, de cara eu não sei, eu vou tentar procurar a solução desse sistema de equações lineares. O que eu escolhi fazer aqui? Vou multiplicar a primeira equação por menos 2 para obter menos 2y mais 2 e sumir com y e tentar encontrar o valor de x. Só que quando eu multiplico a minha equação por menos 2, aqui eu já reescrevi ela, passei todo mundo para o lado esquerdo, que é para ficar parecido com a de baixo, e multipliquei por menos 2. O que eu encontrei? Exatamente a reta 2, ou seja, as retas são coincidentes, elas têm equações equivalentes. Se eu simplificar de baixo, dividir todo mundo por menos 2, eu encontro a de cima, beleza? E só pra gente, então, relembrar tudo, vamos olhar para essas retas aqui. Eu posso dizer que as retas verde e rosa, elas são paralelas. A reta preta, ela é perpendicular a rosa e a verde. E a reta azul, ela é concorrente às três retas. Ela tem um ponto em comum com as outras três retas. Agora, a segunda parte da aula de hoje é distância entre ponto e reta. Primeiro, vamos lembrar o que é distância. Quando a gente parte de um ponto para outro, de um ponto A para um ponto B, da nossa casa para a nossa escola, a gente pode percorrer vários caminhos, várias trajetórias. Eu posso partir do ponto A, dar a volta ao mundo para chegar no ponto B. Isso é um caminho. Mas o que eu chamo de distância? Distância é a medida do menor caminho possível. Então, como é que a gente vai definir a distância entre um ponto e uma reta? A gente desenhou aqui 5 segmentos diferentes. Todos eles levam o ponto A até a reta R. Mas o segmento vermelho, ele faz isso de maneira mais rápida, ele é o menor dos segmentos. Então, é assim que a gente define a distância entre um ponto e a reta. É o menor segmento. Observem que esse segmento, ele é perpendicular à nossa reta. Então, como é que eu posso encontrar algebricamente esse número, essa distância? Observem que se eu descobrir qual é esse ponto,
que é o mais próximo à minha reta, eu posso calcular a distância entre dois pontos. Isso eu já sei. Eu posso utilizar lá a nossa ideia de vetores, de módulo de vetor, para encontrar a distância entre dois pontos. Então, o meu trabalho se reduz a encontrar esse ponto que é mais próximo a A. Então, a gente vai fazer aqui uma atividade, um exercício para construir esse caminho. Existe a fórmula da distância entre ponto e reta, mas a gente aqui não quer trabalhar com ela, a gente só quer que vocês entendam a ideia por trás dela. Então, são 3 passos. Primeiro, a gente vai encontrar a equação da reta S, que é a perpendicular à reta R, ou seja, a reta que vai conter esse segmento vermelho aqui. Depois, a gente vai encontrar a interseção entre essas retas, a R e a S, que a gente vai encontrar na letra A. E, por fim, a gente vai encontrar a distância entre o ponto A e B. Bom, esse resultado final ele vai ser também a distância entre o ponto A e a reta R. Então, vamos lá. Letra A. Quero encontrar a distância entre a reta S e R. O que eu vou observar aqui? Como é que eu encontro um vetor diretor de uma reta qualquer? Basta tomar 2 pontos e fazer a diferença entre eles. Nesse caso, a origem faz parte da reta R. Então, qualquer ponto aqui dessa reta também vai ser um vetor diretor dessa reta, porque eles vão estar na posição canônica. Então, eu escolhi aqui, por exemplo, o ponto 1, coordenadas 1,5. Abscissa 1 e ordenada meio. Então, esse é um vetor diretor da minha reta R. Lembrando lá das aulas de equação geral, eu sei que o vetor meio e menos 1 é um vetor normal à minha reta R. Por quê? Porque o produto interno entre eles dois dá 0. Bom, então eu tenho um vetor diretor da reta R, consequentemente eu tenho um vetor normal à reta S. Então, se eu tenho um vetor normal, eu já tenho meio caminho andado para encontrar a equação geral da reta S. Lembra? Ela é da forma Cx mais dy mais k igual a 0, onde então C e D vão valer 1,5 e eu preciso de um ponto da minha reta, que eu tenho, 2, 2, ponto A, o ponto dado, para encontrar o meu valor de K. Então, eu vou substituir todos esses valores na minha equação e encontrar o valor de K, que nesse caso deu menos 3. E aí eu finalizo, encontrei a equação geral da minha reta S, que ficou então x mais meio y menos 3 igual a 0. Letra B, preciso encontrar o ponto de interseção entre as retas R e S. Então eu encontrei lá no item anterior a equação da reta R e da reta S. Vou resolver esse sistema de equações lineares. Escolhi aqui multiplicar a primeira equação por menos 2, assim eu obtenho o menos x mais 2y igual a 0, e aí eu posso somar essas duas equações, a da reta S e esse resultado que eu encontrei. Assim eu vou ter uma equação só com y, o meu x vai se sumir, e eu encontro o valor de y, que nesse caso deu 1,2. Volto lá para aquela equação que é menos 2 vezes a reta R, substituindo o valor de y, 1,2, eu vou encontrar o meu valor de x, que nesse caso deu então 2,4. Portanto, o meu ponto B tem coordenadas 2,4 e 1,2. Para finalizar, preciso encontrar a distância entre A e B. Como eu faço isso? Vou lembrar lá da aula de vetores. Como que eu encontro o módulo de um vetor? Vou desenhar um triângulo retângulo, onde esse vetor vai ser a hipotenusa. E aí eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é o módulo do meu vetor e os catetos são as coordenadas dos meus vetores. Então, o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Vou encontrar aqui o módulo desse vetor, que é a mesma coisa que a distância entre A e B, é igual a raiz de 0,8.